Ô Zaidan, a revista The Economist, quando a gente tem alguma coisa que chama atenção na capa da Economist, é para causar algum tipo de polêmica. Foi sempre assim ao longo da história, seja para falar bem ou seja para falar mal. Mas há uma manchete, um destaque da última edição da revista que traz o seguinte: com Lula, Brasil caminha no lado selvagem da economia. Os investidores temem que o governo não leve a sério o equilíbrio das contas e começam a se preocupar com déficits e dívidas. Isso numa publicação que vem logo na sequência do anúncio do governo do contingenciamento aí de verbas, do corte de gastos e o anúncio de que teria como objetivo exatamente a responsabilidade fiscal. Economist é basicamente ali uma expressão do lixo ocidental, né? A Economist, ela já há alguns anos, porque ela era uma revista respeitada, independentemente de se concordar com a linha editorial e com aquilo que a move ideologicamente, ela era bem feita. E hoje é muito ruim, textos ruins, análises ruins. Isso é terrível, né, para uma revista que pretende ser uma espécie de farol. Não é mais. Há muito tempo deixou de ser. E já, eu me lembro em 2017, janeiro de 2017, a cobertura da Economist a respeito do Fórum de Davos foi de tal maneira vergonhosa. Basicamente, ali a Economist abria uma nova fase, né? A era panfletária. Mas imprensa panfletária não é necessariamente portadora de ideias ruins, de causas ruins. Ela é. Então a Economist, ela simplesmente, um pouco atrasada por sinal, né? Ela resolve, em nome de um pretenso prestígio que ela ainda quer ter, acredita ter, ela tenta dar ali a camada final na pressão sobre o governo do Brasil. E não é por acaso que a moeda brasileira tem sido atacada. Olha que interessante, Ronald. Aliás, as pessoas tomam as reações de alguns mercados, né? E é bom que sejam vistos como mercados, no plural, porque são vários mercados e dentro de cada um deles há lutas diárias, né? Como gladiadores financeiros ali, com interesses diversos e até antagônicos. Então, hoje, por exemplo, olha só, então a desistência do Biden provocou isso, provocou aquilo. Várias coisas provocaram uma redução da demanda por dólar no mundo e muito dinheiro foi deslocado para o mercado de ações. Inclusive, uma das notícias mais importantes, que tem sido pouco mencionada hoje, é a redução considerável da taxa básica de juros na China. Isso foi interpretado pela parte do mercado que lida com exportação de mercadorias, chamadas commodities, foi interpretado como sendo um sinal de que haverá mais demanda chinesa. Então muita gente voou para o mercado de ações, entendendo que empresas exportadoras representam neste momento um bom investimento. Nenhuma relação com o que aconteceu nos Estados Unidos. No caso de Biden, provavelmente Kamala Harris, Donald Trump, olha que interessante. Se você tem uma empresa de petróleo nos Estados Unidos, você quer que ganhe a eleição quem? O Trump. Por quê? Porque o Trump vai, no mínimo, tentar, depende também do Congresso, mas há também alguns atos administrativos que ele pode tomar, mas ele vai tentar reduzir ao mínimo as barreiras ambientais, ou seja, a legislação que estabelece barreiras
com motivação ambiental, essa legislação, para que não haja exploração de petróleo em algumas áreas, principalmente no mar, mas também em terra. Ora, o Trump é contra isso. Então é claro que empresas de petróleo gostam da ideia de ter alguém na Casa Branca que irá querer remover essas barreiras legais à exploração de petróleo e à prospecção de petróleo e gás. Outros setores vão ganhar dinheiro com presidentes, por exemplo, a Kamala Harris, que vai em direção oposta e que abra, por exemplo, mecanismos de crédito para a produção de energia chamada limpa. Nunca é limpa, mas chamada limpa. Então, há interesses antagônicos, diversos, e tudo isso se reflete no mercado dia após dia. E aí, o que acontece? O Lula falou agora mesmo que sempre que for necessário cortar, bloquear, vai bloquear. Isso é música para aqueles que hoje, e já no fim de semana, saíram gritando que 15 bilhões é muito pouco. Então já há pedidos modestos para que o corte seja este ano de 25 bilhões de reais. Outros dizem que qualquer coisa inferior a 40 bilhões de reais não vai resolver o problema. E alguns fazem algumas contas e dizem não, o número é 36 e 100. Tem de cortar 36 bilhões e 100 milhões de reais. Então, os 15 bilhões já estão sendo tratados como pouquíssimo, como quase nada. E é bom lembrar que desses 15, quase 12 são bloqueio. Não tem conversa. Isso não vai ser desbloqueado. Talvez haja uma margem para o restante, para os outros 3 bilhões, dependendo do que acontecer na negociação sobre reoneração de folha. A pressão não vai parar. Não adianta o governo acreditar que o Lula dizendo sempre que precisar cortar, vamos cortar, sempre precisar bloquear, vamos bloquear, que ele vai contentar esse apetite insaciável. Porque a ideia qual é? Transferir riqueza nacional para os cofres do capital financeiro. E a Economist é um panfleto dessa gente. Ela que já teve, pelo menos, era uma revista teórica, com informações semanais, etc., mas com análises teóricas. Grandes economistas. Hoje não. Hoje não. É um lixo panfletário e que representa esses interesses, Ronaldo.